Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês perceberam que é uma luta, tanta coisa disputando o espaço das orelhas, né? Máscara, óculos e o microfone é complicado, complexo. Mas agora restaram só dois, acho que vai correr tudo bem. E eu queria começar falando com vocês nessa noite, reparando algo que eu não sei se vocês notaram, mas como falar a respeito ou mencionar a respeito do que nós vamos tratar hoje, eu estive muito atento, então gostaria de comentar isso com vocês. Vocês repararam que de 6 canções que nós cantamos nessa noite, 3 falavam praticamente sobre vida, 2 sobre gratidão, sobre agradecer e sobre a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, a 5ª música, e a última música falando que nós fomos justificados, que nós recebemos ali graça sobre graça, né? Então, de 6, 4 diretamente ligadas com o assunto, e mais 2 sobre a bondade, sobre gratidão a Deus. E me chama muita atenção isso, porque como vocês viram, nós vamos falar hoje sobre que tenham, para que vocês tenham, para que nós tenhamos vida pelo poder do seu nome. Sobre o nome de quem? Sobre o nome de Cristo, né? Então, me chamou muita atenção, tem mais coisas que nós vamos comentar, mais elementos, nós vamos comentar ainda sobre essa imagem, que ficou show de bola, vocês vão compreender logo mais. Mas, eu gostaria, antes mesmo de fazer a nossa leitura, convidar você a mais uma vez curvar sua cabeça e orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos por estarmos reunidos mais uma vez ao redor da sua palavra, Deus. Por estarmos reunidos mais uma vez na sua santa presença para cultuá-lo, para prestar-lhe culto, ó Deus. E nós louvamos ao Senhor, Deus, por esse ano que se inicia. Um ano que começa, Deus, cheio de incertezas devido ao ano passado, devido a todo o ambiente que nós temos vivido no mundo nos últimos meses, mas que também, por ser um novo ano, vem carregado de esperança, vem carregado de um novo fôlego, Senhor, e que o Senhor nos ajude, Deus, por meio da sua palavra, a encontrarmos esperança, a termos vida, Deus, realmente no seu nome. Nos capacita, Deus, a perceber a sua voz, prepara o nosso coração, Deus, como terreno fértil para receber a semente do teu evangelho. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem. Então, como eu ia dizendo, nós vamos comentar um pouquinho mais sobre essa imagem mais para frente. Mas, antes de chegar lá, eu quero que você olhe comigo, lembre comigo, daquele seu casaco, que está lá desde o inverno guardado no seu guarda-roupa. Aquele casaco mais pesado, que em um dia inesperado de frio você vai buscá-lo. E quando você pega esse casaco, que está lá no guarda-roupa, há tanto tempo guardado, você coloca a sua mão no bolso e encontra ali uma nota qualquer. E encontra ali um valor qualquer, que estava esquecido no bolso daquele casaco. E como nós ficamos alegres quando isso acontece. Não é verdade? Ou sou só eu que fico contente quando acontece isso? Né? Esse dinheiro guardado, dado como perdido, até esquecido, né, ele nos traz grande alegria. Mesmo que fosse dinheiro nosso, né, nós agimos como se tivéssemos recebido um presente do acaso, ou até mesmo uma providência divina de ter deixado aquele dinheiro ali para que nós pudéssemos encontrá-lo em um dia de frio, quando precisássemos daquele casaco. Nós nos alegramos com isso. E João, quando ele começa a escrever o seu livro, ele tem um objetivo definido, muito bem claro, que ele diz no capítulo 20, no verso 31, para que a igreja creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nisso, tenham vida no seu nome. Ele
deixa esse objetivo claro, porque ele está escrevendo aqui para uma segunda geração de cristãos, aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. Então ele começa a registrar o seu livro para pessoas que talvez já estivessem perdendo alguma parte da essência do Evangelho, que já estavam, pela distância do tempo, por ser uma nova geração de cristãos, esquecendo de algumas questões importantes a respeito da pessoa de Cristo. Então, ele traz esse presente. Ele traz como se fosse essa nota perdida, escondida, perdida no tempo e dentro daquele bolso, que ao ser retomada, ao ser encontrada, traz não só grande alegria, mas também traz vida para a igreja. Amém? Vamos ler então nossa leitura de hoje, livro de João, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 18. Diz assim o texto, eu leio aqui na Nova Versão Transformadora, talvez você tenha alguns termos diferentes aí na sua Bíblia, tá? Mas é por essa questão da versão da tradução. Diz aqui, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou um ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz, este é aquele a quem eu me referia quando disse, alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Amém? Vejam que coisa interessante. E essa é a abertura, o prólogo do livro de João, onde ele condensa as ideias do seu livro, do seu evangelho, aonde ele faz em poucas palavras, em 18 versos, um resumo teológico, um resumo cristológico dos mais profundos que nós encontramos na Escritura. Vejam, quando nós começamos a retirar essa nota do nosso bolso, do bolso daquele casaco, a primeira ponta que aparece ali, ela fala assim, olha, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Ela fala assim, olha, parece que isso tem um grande valor. Parece que tem um grande valor aqui nesse casaco, nesse bolso esquecido. Por quê? A primeira coisa que João nos fala é que Jesus é a palavra. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E essa palavra, traduzida aqui por palavra, ou na sua tradução por verbo, essa palavra do grego,
palavra usada é logos, é uma palavra emprestada por João da filosofia grega. Era um termo comum entre os pensadores gregos, entre os gentios, né? Porque era de discussão comum. Ela falava a respeito de algo que é o motor que sustenta, a mente que sustenta, que conduz todas as coisas. E João empresta esse termo e fala assim, olha, vocês estão equivocados. Existe sim um logos, existe uma palavra, mas eu conheço essa palavra por outro nome. E o nome dessa palavra, o nome desse verbo é Cristo. Se Jesus é o verbo, a palavra, o logos, como eu falei, e o logos era esse que eles reputavam como o regente, o princípio racional ou a mente que rege o universo, né? De início, João apresenta Jesus como esse regente do universo, como aquele que sustenta, como aquele que cria o meio pelo qual todas as coisas são criadas. Jesus, então, é apresentado como o agente ativo de Deus na criação. A palavra pela qual toda a matéria, tudo aquilo que existe, veio a existir. E tem um paralelo com o Gênesis, né? Porque ele diz, olha, no princípio, novamente, ou quando tudo começou, como em Gênesis 1:1, então naquele momento, Jesus já existia, Jesus já estava presente, como esse agente ativo com Deus. F.F. Bruce, um teólogo, diz que tanto no Gênesis quanto aqui em João, existe uma história sobre duas criações. No Gênesis, a primeira criação, e aqui João falando a respeito de uma segunda criação, uma nova criação, que emana da pessoa de Cristo. E isso fica mais claro para nós no decorrer dos outros versículos, no decorrer do livro. Né? Por quê? A gente vai ver que é Jesus, esse agente da criação, que faz de novo, que nos faz nova criatura, que faz uma nova criação, que nos imputa o direito, como nós lemos, de sermos filhos de Deus. E mais, Jesus, como eu disse, ele não é só esse regente, esse mantenedor, esse sustentador do universo. Mas João fala, ele estava com Deus, ele era Deus. Né? Como eu disse, teologia em níveis profundos, mostrando a unidade de Jesus com Deus em essência, né? Não tendo assim uma natureza distinta de Deus, não sendo um Deus menor, não sendo uma criatura de Deus, mas sendo um com Deus, como o Filho unigênito, compartilhando a mesma essência de Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, né? E de tudo o que existe, nada se originou fora dele. E nós chegamos aqui então, no verso 3. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. João faz a mesma afirmação sobre duas perspectivas, positiva e negativa. Ele fala, olha, por meio dele, por meio do verbo, por meio da palavra, Deus criou todas as coisas. E sem a palavra, sem o verbo, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então ele usa esse paralelo para reforçar essa ideia. Ele fala assim, olha, Jesus não foi só um cara legal, Jesus não foi só mais um profeta, Jesus não foi só um revolucionário, mas Jesus era Deus, e ele não era só Deus, mas ele é o meio pelo qual tudo o que existe veio à existência. Isso é glorioso, meus irmãos. Isso é glorioso. É glorioso porque nós cantamos como Jesus proveu redenção, como por Deus fomos justificados. Nós pensamos no Evangelho, nós pensamos na salvação vindoura, mas se nós não nos lembrarmos que Jesus Cristo é Deus, toda essa fé e toda essa esperança, ela é vã.
Porque se Jesus Cristo não fosse Deus, Ele não poderia nos conduzir para onde Ele foi. Ele mesmo diz, olha, eu vou para a casa do meu Pai, eu vou preparar lugar para vocês e depois eu volto para buscá-los. Se Jesus Cristo não fosse Deus, se Jesus Cristo não é Deus, toda a nossa esperança é em vão. Vejam, no verso 4, esse Deus, esse regente do universo, o agente ativo, João fala assim, olha, aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Ele trata sobre esses dois aspectos da palavra. Ele fala assim, olha, a palavra possuía a vida. Não é que a palavra tinha vida, ou que a palavra era viva, mas a palavra, o Logos, o Verbo, o Cristo, Ele é o dono da vida. Ele é o detentor da vida. Ele é o dono, o proprietário de toda a vida. E por Ele ser o proprietário da vida, a sua vida trouxe luz a todos. Por Ele ser o dono da vida, por Ele ser o proprietário da vida, por Ele ser esse agente ativo da criação, a sua vida, essa vida que Ele tem, trouxe luz a todos. Mas como assim trouxe luz a todos? Como trouxe luz a todos? O que é essa luz que Ele pode ter trazido a todos? Ele não só nos concedeu vida. Então essa luz com a qual Ele iluminou a todos também é a nossa vida. Porque nós não temos vida como Ele tem vida. Ele é o dono da vida. E essa vida aqui sintetiza todas as qualidades divinas. O amor, a bondade, a graça, a misericórdia, todo o seu poder. Ele é o detentor, o dono da vida. E tudo aquilo que nós temos é como um reflexo, como se emanasse dessa vida. Nós recebemos um reflexo dessa vida e por isso nós temos vida. Mas nós não somos os detentores da vida, nós não somos os donos da vida. Jesus é o dono da vida, o proprietário da vida. E essa é a luz com a qual Ele nos iluminou. Porque tanto faz se você é cristão, se você não é cristão, se você nasceu no Paraná, ou se você nasceu na África do Sul, ou se você nasceu na Coreia do Norte. Você tem vida, porque Cristo, na criação, comunicou a você vida. Você tem vida, porque aquele que é a luz verdadeira, refletiu em nós da sua vida. E não só isso, mas iluminou a toda a humanidade com a capacidade para conhecê-lo. E lá em Romanos, Paulo fala um pouco a respeito disso, quando ele diz, no capítulo 1, versos 19 e 20, sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Nós falamos aqui que a escuridão nunca conseguiu apagar essa luz. Que se ela nunca conseguiu apagá-la, indica, esse nunca conseguiu, um esforço ativo da escuridão, um esforço ativo das trevas em ofuscar essa luz. Mas quando eu digo trevas e quando eu digo escuridão, eu não estou me referindo necessariamente a Satanás, mas estou me referindo a todos aqueles que se opõem, que não reconheceram, que o rejeitaram, como nós vamos falar ali mais para frente. A luz brilhou para iluminar a nossa escuridão. Cristo se fez evidente nas obras da criação, com todo o seu poder, nos seus atributos, e nos tornou indesculpáveis. Então, o que Paulo está querendo dizer? Todo mundo tem
a oportunidade de conhecê-lo, pelo menos no menor nível. Não que esse conhecimento possa gerar salvação, mas todos podem olhar para o universo, olhar para a ordem das coisas criadas, olhar para a beleza das coisas criadas e falar assim: existe alguém que o fez. Existe alguém que pensou. Existe alguém que sustenta. E assim, cada uma das pessoas que habitou nessa terra e que ainda habitará até o retorno de Cristo, não tem desculpas diante de Deus. E essas trevas, o mundo da humanidade, esse poder hostil que ativamente resiste à luz e se recusa a aceitá-la, é uma antítese absoluta entre a luz e as trevas. O reino de Deus e o mundo, Cristo e seus opositores, sejam eles seres humanos, sejam eles opositores espirituais, sejam eles Satanás e os seus anjos. João encerra todos sobre esse título de trevas. Tudo aquilo que se opõe ao nome de Deus e se opõe a que ele seja conhecido. Aquela nota que nós encontramos no bolso parece que vai ganhando cada vez mais valor. Aquela verdade, aquele valor que estava esquecido, aquele dinheiro esquecido há tanto tempo no bolso, a gente começa a perceber que parece que ele é de um valor maior do que a gente mesmo se lembrava. Né? E João chega no verso 6 e muda sua perspectiva de um passado distante. Vejam bem, ele está falando da eternidade passada. Jesus é a palavra que estava lá no início com Deus e por meio dele todas as coisas foram criadas. E ele traz o seu discurso para um passado um pouco mais recente. Ele muda o seu discurso para um passado um pouco mais recente. Ele diz: olha, Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Mas quem é esse João? Nós lemos o Evangelho de João e ele fala assim: olha, Deus enviou um homem chamado João para dar testemunho. Será que João está falando dele mesmo? Não. João está se referindo a João Batista. Inclusive, ele nem mesmo se chama pelo nome no seu Evangelho. Né? Mas esse João, o redator, aquele que escreveu esse livro, né, João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, nós já o conhecemos. O conhecemos por um episódio peculiar, né, quando ele, juntamente com Tiago e Jesus, passando por uma aldeia samaritana, que se recusa em recebê-los, eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, vamos orar aí e pedir que caia fogo do céu para destruir essa aldeia, para destruir essa cidade. Né? Esse é o João que escreveu. Foi chamado de filho do trovão, ele e o seu irmão. Né? E escreveu um livro com tamanha profundidade. Né? Então esse João, a que ele se refere, não é a ele mesmo, mas João o Batista. Né? Aquele que batizou Jesus. Aquele que anunciou coisas gloriosas sobre a vinda de Jesus. E é interessante que Lucas é quem registra mais detalhadamente a vida de João Batista. Aquilo que estava acontecendo nesse momento em que Jesus chega, Lucas ele traz um relato um pouco mais detalhado. Ele fala sobre como vinham multidões afluindo para encontrar com João Batista, por causa do seu testemunho, por causa da sua denúncia, por causa da sua profecia. Veja, João Batista é o primeiro profeta que surge depois de 400 anos de silêncio, vamos dizer assim.
desde o livro de Macabeus, da guerra macabeia, que não se levantava um profeta em Israel. E então vem João e começa a profetizar, e começa a chamar o povo para o arrependimento. E isso custa a sua vida, custa a sua cabeça, entregue numa bandeja de prata. Mas esse João, esse homem fez afluir multidões de todos os cantos do Império Romano, soldados, cobradores de impostos, todos ouviam o seu clamor ao arrependimento, ou muitos ouviam o seu clamor ao arrependimento, e afluíam então para ter com ele. E é interessante, porque Lucas, no seu livro, no capítulo 3, relata como Isaías já havia profetizado sobre João. Lucas, no capítulo 3, os versos 4, 6, diz o seguinte: o profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vida do Senhor, abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. E lá no verso 18, Lucas ainda relata o seguinte: João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. Que advertências são essas? João parava, olhava aquele povo e dizia: raça de víboras, quem foi que disse que vocês podem escapar da ira vindoura? Uma das advertências de João, e muitas como essas ele utilizou. Então havia um grande burburinho na casta religiosa daquele tempo. Imagina, falando assim: quem é esse João? Quem é ele? Será que ele é o Cristo? Será que ele é Elias que reencarnou, que voltou, que ressuscitou? Será que ele é o profeta? Porque havia uma profecia sobre um profeta que viria. Será que ele é o profeta? Quem que é esse João Batista? Então, Lucas mesmo registra, e aqui no verso 19 também, 19 e 20, que esses fariseus, os saduceus, eles enviam então pessoas para perguntar, falam assim: ô João, quem é você? Você é o Cristo? Você é Elias? Quem é você? E ali no verso 20, aqui mesmo em João, ele fala assim: olha, ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. João, mesmo sabendo, vendo a grandeza daquilo que estava acontecendo, das pessoas afluindo e se arrependendo e chegando até ele para serem batizadas, ele sabia muito bem que ele não era o Cristo, que ele não era a luz, mas que ele era o testemunha, que ele é aquele que estava anunciando a luz, que viria logo após ele. A verdadeira luz, a luz que ilumina a todos. J.C. Ryle diz: Cristo é para a alma dos seres humanos o que o sol é para o mundo. Ele é o centro e a fonte de toda a luz espiritual, calor, vida, saúde, crescimento, beleza e fertilidade. Como o sol, ele brilha para o benefício de toda a humanidade, para grandes e pequenos, ricos e pobres, judeus e gentios. Todos podem olhar para ele e receber livremente a sua luz. Essa luz que brilha até mesmo hoje, no meio de toda a treva que existe no mundo. Pessoas que não o reconhecem e continuam empenhando esforços para apagá-lo. Nós tivemos recentemente um episódio muito triste no nosso país vizinho, e que é um exemplo dessa treva que milita, que foi a legalização do aborto. São vidas sendo tiradas, são vidas sendo tolhidas ainda no ventre materno. Propagação de trevas, meus irmãos. São as trevas lutando contra a luz, tentando ofuscá-la, tentando apagá-la, porque aquelas crianças também foram iluminadas pela verdadeira luz. Também receberam do doador da vida a sua vida.
e estão sendo assassinadas no ventre materno. Sendo Cristo, então, como o sol, essa figura muito interessante, a luz verdadeira, podemos dizer que João Batista, então, ele atuou como a lua. Quando nós olhamos para a lua, nós a vemos iluminada, mas ela não possui luz própria. Ela reflete a luz do sol. E mesmo assim, na noite, nós podemos vê-la iluminada, nós podemos contemplar sua beleza, mas ela por si não emite luz. Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 5, 14 e 16, ele também nos chama de luz. Ele fala, olha, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ou seja, nós deveríamos, como espelhos, como refletores, e tem alguns aqui no meu rosto agora, refletir a verdadeira luz de Cristo, refleti-la para outros, e é sobre isso que essa imagem falou para mim. Vocês observaram, eu não poderia ilustrar de uma maneira melhor. Nós temos o sol iluminando a uma multidão de pessoas, e quando nós olhamos essas pessoas, por fraco que seja, por opaco que seja, nós podemos ver o reflexo dessa luz solar. E é justamente isso que Jesus fala lá em Mateus. Olha, vocês são a luz do mundo, mas não é porque vocês mesmos têm luz em si mesmos, vocês não têm. Vocês refletem a minha luz, eu sou a verdadeira luz. É isso que João está falando. Ele fala, olha, Cristo é a verdadeira luz, olha para Ele, eu não sou a luz, mas Ele é a luz. E Jesus, no Sermão do Monte, Ele fala assim, olha, vocês são a luz, mas não é que vocês são a luz, é que eu sou a luz e vocês refletem a minha luz. Essa luz encarnada, meus irmãos, a verdadeira luz veio ao mundo, pisou nessa terra em que Ele mesmo criou, que foi o agente criador de todas as coisas. E as criaturas que receberam vida da sua vida, que foram iluminadas, feita a sua imagem, esse mundo não o recebeu. Veja o verso 10, ele diz, veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Ele é a luz, o doador, o dono da vida, que nos comunicou vida. E o mundo não o recebeu. E o seu povo não o recebeu. Veja, ele veio no tempo, ele veio para os judeus, ele veio naquela época. E esse é o povo que lia as Escrituras, que lia o Antigo Testamento, eles viam a vinda do Cristo sobre tipos e figuras nos cultos, que eram professados e estavam se preparando para esperar a vinda do Cristo. Eles esperavam essa vinda do Cristo. Tudo aquilo que eles faziam no templo comunicava esse Cristo que haveria de vir. E mesmo assim, com eles esperando ativamente, porque eles continuavam cultuando quando Cristo veio, eles esperavam ativamente, eles continuavam os rituais, e cada um daqueles rituais comunicava a respeito do Cristo que viria. E Ele veio, e os judeus não o receberam, o rejeitaram, o desprezaram e o pregaram na cruz. Isso é um problema dos judeus? Não. É um problema da humanidade. Eles eram o representante naquele momento. Ele veio para o mundo das pessoas, um mundo que estava completamente alienado de Deus, separado de Deus. Veio esse mundo para salvar pessoas. Israel, como nós falávamos, o povo de Deus, que o esperava, o rejeitou completamente. E por eles serem representantes naquele momento, todos os demais. Meus irmãos, cada vez
que eu valorizo mais a mim mesmo do que a Cristo, eu estou rejeitando ativamente. Em cada atitude deliberada que eu tomo para satisfazer o meu desejo pecaminoso, eu estou rejeitando a Cristo. Sempre que eu amo mais a mim mesmo do que o Senhor e a sua obra, eu o rejeitei ativamente. Toda vez que eu desconsidero o sofrimento e a necessidade do outro para me manter confortável, cada vez que eu fizer isso, eu estarei rejeitando. Assim como esse povo fez e assim como tantos outros fazem, assim como nós fazemos. Vamos para o verso 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Veja, meus irmãos, homens o rejeitaram, a humanidade o rejeitou, nós por vezes o rejeitamos, mas a todos os que creram, todos que o receberam, ele lhes deu o direito, ou o poder, pode estar escrito na sua tradução, de serem feitos filhos de Deus. Isso para mim evidenciou algo muito interessante, que Jesus conversa com Nicodemos um pouco mais para frente, que o nascimento na família de Deus, ele é diferente. Ele não é como um nascimento natural, não é como um nascimento físico, né? E Jesus tem essa conversa com Nicodemos um pouco mais para frente nesse livro. Para que nós venhamos a participar desse nascimento divino, desse direito de nascimento divino, ele não está relacionado com questões raciais, étnicas, nacionais ou familiares. Né? Não importa de onde você vem, qual é a família que você nasceu, importa que nós somos feitos filhos pela fé em Cristo, por recebê-lo, por entendê-lo, por compreendê-lo, por crer nele, nós recebemos essa vida, essa nova vida. Né? É isso que Jesus fala com Nicodemos. E Nicodemos pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer? Ele fala assim: olha, você precisa nascer de novo. E ele fala: mas como é que eu vou nascer de novo? Isso é impossível. Por acaso eu vou entrar de volta no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Ele fala: não, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Então, essa natureza, essa família de Deus, ela não tem a ver com o nosso código genético, com o nosso DNA, com a nossa origem. Ela tem a ver com aquilo que Deus fez. E ser filho também não é só ter um laço consanguíneo. Ser filho aqui não implica somente ser descendência, mas um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Somente os que receberam a Cristo é que obtêm o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nenhuma das atitudes humanas, ele fala: olha, não é pela vontade ou pela paixão humana que vocês vão ser filhos de Deus. Nenhuma atitude, nenhum esforço humano é responsável por esse novo nascimento. E também não pode sê-lo. É Deus quem opera. Veja, Paulo, eu gostaria de ler esse trecho com os irmãos, gostaria que vocês lessem comigo. Paulo, lá em Efésios, no capítulo 2, ele ilustra isso de uma maneira muito interessante. Ele fala: olha, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer.
Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Viram, meus irmãos, como Paulo lança luz a esses dois versos? Ele fala assim, olha, vocês, como todos os demais, estavam encerrados debaixo da morte, por causa do pecado. Vocês eram como todos os demais, dignos da ira de Deus, mas Deus, em Cristo, por graça, operou em você a fé e operou em você a salvação. Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus seja louvado por causa disso. Porque também não depende do meu esforço ou do seu esforço, mas depende da fé que Deus mesmo imputa a nós. Que bondade tremenda, que misericórdia maravilhosa, meus irmãos. Seguimos para o verso 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz, este é aquele a quem eu me referia, quando disse, alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Vejam que coisa gloriosa, essa também. Vou usar gloriosa em duas frases seguidas, mas é intencional. Vejam a glória disso. Nós estávamos há pouco falando que Jesus Cristo é Deus, que Ele existia na eternidade passada juntamente com Deus, que Ele é o agente ativo de Deus na criação, que é a luz que ilumina toda a humanidade, que é o proprietário, o dono, o detentor de toda a vida. E João vira e fala assim, olha, vocês estão vendo esse Jesus aqui que eu falei no começo, que eu apresentei? Pois é. Ele se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós. Eu andei com ele por aí, por essas terras da Judéia, Samaria. Andei com ele por aí pelo Império Romano. Nós pegamos alguns barcos, participamos juntos de alguns milagres. Eu estive com ele, um dia ele nos chamou para orar, e eu estive com ele então no monte, aonde em oração ele ficou com a face resplandecente, nós podíamos ver no rosto dele a glória de Deus. Eu estive com esse cara, ele andou no nosso meio. Esse Jesus, esse Deus, ele andou comigo aqui. Nós caminhamos juntos e no final da sua vida eu acompanhei a crucificação dele, eu estive lado a lado com ele. E quando ele foi erguido naquela cruz, ele olhou para mim e falou assim, olha, eis aqui a sua mãe. Eu falei assim, cara, cuida da minha mãe. Nós éramos íntimos. Eu com Tiago e Pedro, nós éramos íntimos dele, nós estivemos com ele em muitas situações, nós andamos com ele. Esse Deus encarnado que existe desde a eternidade passada, nós andamos com ele. Nós caminhamos juntos, nós dormimos juntos nos mesmos lugares, nós oramos por pessoas, nós oramos uns pelos outros, nós comemos juntos. O Deus eterno se encarnou e tornou-se homem. Ele compartilhou
do nosso sofrimento, Ele compartilhou das nossas necessidades. E mesmo assim, Ele era cheio de graça e verdade. Mesmo sendo homem, nós podemos ver a sua glória. A glória do Filho único, do unigênito do Pai. E isso é interessante porque Jesus, Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser a sua natureza divina, Ele não a perdeu, Ele não a deixou. Mas Ele também se tornou ser humano, também se tornou de carne e osso. Ele não dividiu, Ele não ficou com duas naturezas, metade natureza divina e metade natureza humana. Ele não deixou de ser Deus para se tornar homem. Ele não andou na terra como Deus. Porque nós poderíamos dizer, poxa, mas é fácil. Ele ser martirizado é fácil, Ele era Deus. Ele não sentia como eu sentia. Ele passar 40 dias jejuando no deserto era fácil. Ele vencer Satanás com a palavra era fácil, porque Ele era Deus. Né? Mas o evangelista vai dizer, olha, Ele se esvaziou da sua natureza. Ele continuou com ela, Ele continuou com a sua natureza divina, mas Ele não usou. Né? Filipenses também vai nos falar isso. Que sendo Deus, Ele não se comportou como Deus. Isso é muito interessante. Um mistério, além da nossa compreensão. E talvez na nossa existência, nós jamais vamos conseguir encontrar uma formulação melhor do que nossos irmãos do passado no credo da Calcedônia o fizeram. Né? Na segunda parte eles dizem assim, olha, um só e mesmo Cristo, Filho do Senhor unigênito, tá? Que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Não dividido ou separado em duas partes, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos padres nos transmitiu, ou dos pais, dos antigos pais nos transmitiu. Veja, Jesus, então, é essa pessoa, com duas naturezas distintas, mas ainda uma pessoa. E é interessante porque, depois de alguns anos que João escreveu isso, ainda assim surgiram irmãos combatendo essas ideias. Né? Ário foi um deles, de onde veio o arianismo, dizendo que Jesus ele não tinha uma natureza humana. Mas enfim, essa é uma conversa para outra hora. Mas o que eu estou querendo dizer é, mesmo a Escritura testemunhando disso tão claramente, ainda pessoas se confundiram com a sua natureza. Lembra o que nós falamos? Olha, João ele estava escrevendo para uma segunda geração de cristãos. Pessoas que às vezes já estivessem perdendo alguns detalhes da essência do Evangelho, perdendo alguns detalhes sobre a pessoa de Cristo, 90 anos depois. Né? Imagina 300 anos depois. Imaginem agora 2021 anos depois. Nós precisamos ser lembrados disso constantemente, meus irmãos. E seguimos para o verso 16, que diz assim: de sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Daquele que é eterno, nós recebemos graça sobre graça. Daquele que é a verdadeira luz, recebemos graça sobre graça. E essa repetição nada mais quer dizer do que uma graça interminável, uma graça que não cessa. Do dono, do doador da vida, nós recebemos uma graça interminável. Por mais que outrora nós estivéssemos
entre aqueles que o rejeitaram, por mais que, por meio de algumas atitudes, nós ainda o rejeitemos, vez por outra, Jesus nos concede graça. Como nós lemos lá em Efésios, nós somos salvos por essa graça, por meio da fé. E não tem nenhum mérito nosso nisso, mas é uma concessão divina. O Deus nos oferece a salvação, e Ele não só oferece a salvação de graça, por graça, mas fornece também o meio para recebê-la, a fé. E isso é graça incessante, isso é uma graça interminável. Ele não só nos oferece a salvação, mas nos oferece o meio para alcançá-la, o meio para recebê-la. Meus irmãos, quando nós olhamos o alto valor dessa nota que estava no bolso do casaco, nós ficamos ainda mais surpreendidos. E a nossa alegria deve ser muito maior por receber de volta algo tão valioso. Rememorar a grandeza de Deus revelada a nós por meio de Cristo. É o suficiente para renovar as nossas esperanças. É o suficiente para nos encher de vigor e de ânimo nesse ano que se inicia. Porque, como eu disse, se nós não o compreendermos como Deus, toda a esperança é inútil. Toda a esperança é vã. Mas nós vimos que Jesus Cristo, o Deus encarnado, como eu disse, o dono da vida, Ele nos provê a salvação e os meios para alcançá-la. Ele mesmo, por si mesmo, nos amou, nos concedeu essa graça incessante e nos concedeu essa vida. Olha, creiam que Ele é o Filho de Deus e recebam vida no poder do seu nome. Sejam cheios de vida no poder do seu nome. Meus irmãos, que esse ano possa ser conduzido por essa visão gloriosa de Jesus. Nós sejamos encorajados, cheios dessa esperança, tanto pelos dias que virão, nesse ano que se inicia, mas também pela eternidade que nos aguarda. E como lemos, como está escrito, que nós tenhamos vida, que sejamos cheios dessa vida, pelo poder do seu nome, pelo poder do nome de Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Deus, eis a tua palavra. Senhor, quão gloriosa essa verdade que nós lemos, que o Deus encarnado, o doador da vida, a luz verdadeira, se manifestou a nós na pessoa de Cristo. Senhor, nos ilumina com essa luz, nos enche do seu Espírito, para que possamos refleti-la, Deus. Tira de nós todo impedimento, toda sujeira que torna opaca esse reflexo, Deus, e nos capacite a refleti-lo, Senhor, de uma maneira graciosa, de uma maneira gloriosa, Deus. Renova a nossa esperança, nos enche de vida, Senhor, no poder do seu nome, para que o Senhor seja glorificado. Nós pedimos em nome de Jesus. Nos conduza, ó Deus, em segurança para casa, e que a graça do nosso Senhor e a paz de Cristo nos acompanhe. Deus os abençoe, meus irmãos. Vão em paz. Tenham todos um feliz ano novo, cheio da vida e da esperança em Cristo. Amém? Boa noite.